Salve, salve! Ontem foi dia de rodada do Campeonato Brasileiro e agora, até que enfim, depois de muito tempo, o campeonato está equivalente, ou seja, todos os times estão com a mesma quantidade de jogos, todos aqueles jogos atrasados que estavam faltando há muitas rodadas foram disputados logo após a data FIFA, então agora a gente pode sim realmente ter uma noção de como o campeonato tá e a tabela realmente verdadeira do campeonato, né? Porque até então tinha o Botafogo com um jogo a menos que podia ultrapassar o Palmeiras, o Bragantino com um jogo a menos podia empatar com o Palmeiras. Então tava ali uma situação que ninguém tinha certeza de quem que seria realmente o líder a partir do momento de igualdade. E agora, depois da disputa dos jogos, a gente teve essas respostas, né? Enfim, ontem, quinta-feira, a gente teve às 7 da noite, se não me engano, Botafogo e Fortaleza lá no Ceará. E eu já vinha falando aqui que eu achava que seria muito difícil o Botafogo vencer esse jogo contra o Fortaleza, porque o Fortaleza é um time que vem jogando muito bem há muito tempo, né? Tem bons jogadores, jogadores que estão se valorizando cada ano mais. O Vojvoda, que é um ótimo técnico, chegou na final da Sul-Americana e perdeu a Sul-Americana. Então o Fortaleza ainda tem essa questão de ter que se classificar para a Libertadores do ano que vem, né? E agora a última chance que resta é estando ali no G6 do Campeonato Brasileiro, né? Entre os times que se classificam pelo Brasileirão. Então o Fortaleza tem que ganhar praticamente todos os jogos para conseguir selar a sua vaga. E o Botafogo, que tudo bem, era o líder do campeonato, mas a gente sabe que está numa decadência impressionante, né? Eu tava vendo ontem no segundo turno, o Botafogo fez, se não me engano, 14 pontos, sendo que no primeiro turno, com a mesma quantidade de jogos, tinha feito mais de 40 pontos. Então, realmente é assim, algo impressionante a decaída do Botafogo no segundo turno do campeonato. Então, eu achava que seria muito difícil o time do Thiago Nunes vencer o Fortaleza fora de casa. O jogo começou, o Fortaleza logo ali com 7 minutos fez o primeiro gol, já deu um banho de água fria no Botafogo, mas que deu uma grande sorte do Brites ali fazer um gol contra incrível, aqueles gol contra que não tem ninguém marcando. Ele deu uma cabeçada pro próprio gol ali, o João Ricardo não tinha nada para fazer. O Botafogo conseguiu o empate dessa forma. Acho que no primeiro tempo ainda o Fortaleza fez o segundo gol, mas já no segundo tempo o Danilo Barbosa entrou e empatou o jogo de cabeça, que até foi um resultado melhor do que a derrota para o Botafogo, mas ainda assim foi um resultado ruim para os dois clubes, né? Porque o Fortaleza precisava vencer para entrar na briga ali da Libertadores e o Botafogo precisava vencer porque se ganhasse, ultrapassava o Palmeiras e se mantinha novamente na liderança do campeonato, né? Que já havia perdido há umas 2 ou 3 rodadas. Então o empate no fim das contas foi ruim para os dois clubes que disputaram esse jogo. E logo após esse jogo do Botafogo e Fortaleza, a gente teve um Flamengo e Bragantino no Maracanã às 9h30 da noite, que era outro jogo que era muito importante para a liderança do campeonato, porque se o Flamengo vencesse, ele praticamente quase empatava ali com o Palmeiras, ficava 2 pontos só do Palmeiras, e o Bragantino, se vencesse, realmente empatava em pontos com o Palmeiras, e aí os critérios de desempate queriam definir quem seria o líder. Então realmente era um jogo muito importante para a sequência do Campeonato Brasileiro, né? O Bragantino, a gente sabe que desde que voltou para a Série A normalmente ganha do Flamengo, né? Ontem foi só a segunda vitória do Flamengo contra o Bragantino desde que o Bragantino voltou para a Série A, então é um time que está sempre ali no pé do Flamengo, que é sempre difícil do Flamengo vencer. Mas enfim, ontem o jogo começou muito bom, foi um jogo realmente muito interessante. O Bragantino até começou melhor o jogo, chutou bola na trave, perdeu o gol praticamente sem goleiro. O Bragantino até jogou bem, jogou um bom futebol, mas ali numa jogada do Arrascaeta ele deu um chute de biquinho mesmo, bem de futsal, acabou acertando ali a trave e a bola entrou para o fundo do gol do Cleiton, que não conseguiu fazer nada. E o Flamengo acabou vencendo o jogo de ontem, colocando ainda mais fogo no campeonato, porque é mais um time que entra ali para a disputa juntamente com o Palmeiras. Então, nesse momento, está entrando aí na tela a tabela do Campeonato Brasileiro e ela está dessa forma. O Palmeiras com 62 pontos em primeiro lugar, o Botafogo com 61 pontos em segundo lugar,
o Flamengo com 60 em terceiro e o Grêmio e o Bragantino empatados logo abaixo com 59 pontos. Né? Depois até tem o Atlético Mineiro com 57, que você pensa, pô, tá só 5 pontos, mas aí eu já acho muito difícil todos esses times à frente do Atlético Mineiro perderem os seus jogos e o Atlético conseguir chegar até o Palmeiras, né? Eu acho que se não for o Palmeiras realmente o campeão, eu acho que vai ser algum desses outros times, principalmente o Flamengo ou o Botafogo, né? O Botafogo eu ainda tô com o pé atrás porque é um time que parece que não vai. Eu não acho que eles vão ter força para recomeçar nesse final de campeonato, né? Porque é basicamente isso que eles precisam fazer. Tudo que eles fizeram no primeiro turno foi perdido, eles vão ter que recomeçar e vencer os 4 jogos que faltam, né? Porque eu acho que o Palmeiras não vai perder nenhum dos jogos que faltam, talvez ali um empate ou outro. Então, quem quiser ser campeão vai ter que vencer todos os jogos e torcer para o Palmeiras perder algum, porque nesse momento o Palmeiras só depende dele mesmo, né? Se o Palmeiras vencer todos os jogos que restam, ele vai ser campeão porque ele é o líder e tá todo mundo com o mesmo número de jogos. Então, o Palmeiras nunca teve uma vida tão fácil nesse Campeonato Brasileiro quanto nesse final de torneio, né? Então, realmente, as chances do Palmeiras ser campeão, para mim, são enormes, né? Se fosse para eu apostar o meu dinheiro em algum time, sem dúvidas, seria no Palmeiras, porque é um time constante, é um time que raramente perde jogos, é um time que já se conhece há muito tempo, é um time que já está acostumado a ser campeão, que dificilmente pipoca. Então, para mim, é o Palmeiras o favorito, mas eu ainda coloco ali uma pequena porcentagem pro Botafogo, né? Quem sabe eles não voltam a jogar o que a gente sabe que eles podem jogar. E o Flamengo, né? Para mim, não vai fugir tanto desses três. O Grêmio e o Bragantino até tão perto ali, mas eu acho que o Bragantino precisava ter vencido o jogo de ontem e o jogo contra o Botafogo para poder ali realmente estar brigando pelo título. Acabou não conseguindo vencer nenhum desses 2 jogos e deu uma distanciada ali da liderança. Mas enfim, para mim não vai fugir tanto desse top 3, mas a verdade é que ninguém esperava na metade do campeonato que ia ficar tão emocionante esse final de Brasileirão, porque o Botafogo estava a mais de 10 pontos na frente do segundo colocado, então realmente parecia que já estava definido, e não, a gente viu que não estava, e agora o campeonato está pegando mais fogo do que nunca. E uma curiosidade muito interessante que a torcida do Flamengo já está comentando, já está criando expectativa, é de que em 2009, na 34ª rodada, o Flamengo estava a 2 pontos do líder São Paulo e terminou o ano campeão. E em 2020, na 34ª rodada, também estava a 2 pontos do Inter e também terminou campeão. E nesse ano ele está a 2 pontos do Palmeiras na 34ª rodada. Então a torcida do Flamengo já está fazendo essas teorias da conspiração. Mas enfim, a verdade é que a gente só vai saber quem ganhou mesmo, provavelmente, no último jogo, na 38ª rodada, e vai ser com emoção, sem dúvida alguma. Então, bom, deixa aí nos comentários quem vocês acham que vai ser o campeão. E é isso, tamo junto.